Uma boa noite, irmãos, no nome do Senhor. Leitura será em Mateus 15. São Mateus 15. E a gente quer dar uma boa noite especial a cada um dos visitantes, que estão aqui. Muito bem, nós vamos ficar de pé para ler a palavra. 15, E versículo 8 a 11. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Versículo 15 a 20. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Soberano Deus e Pai Celestial, é um grande ensinamento que o Senhor Jesus trouxe para nós e veio de choque com a doutrina dos homens, com as tradições que eles haviam criado sobre o lavar as mãos antes de comer. Tudo bem, isso sendo como uma higiene, mas não como uma doutrina, como se isso fosse nos impedir de ir para o céu. E o que Jesus disse que não é isso que contamina o homem. Não é o lavar, não é o comer sem lavar as mãos, mas é o que sai da boca, porque tudo que sai da boca procede do coração. Então, se o coração estiver mal, então essas coisas ruins irão sair da boca do homem e isso é que contamina. Em nome de Jesus, nos abençoe a ter um coração limpo, porque bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Em nome do Senhor Jesus, te agradecemos por isso, pedimos tuas bênçãos, ó Deus, a nosso favor. Amém. Deus abençoe. Uma vez uma umbrana disse assim, deu essa frase: se Deus tirar sua mão de misericórdia da minha cabeça, eu me tornarei o pior homem que já pisou sobre a face da terra. O pior homem que já pisou sobre a face da terra, porque tudo a gente, depois de um tempo, a gente vai aprendendo, a gente vai discernindo que é só a graça, irmão, para nós. Só a graça de Deus. Sem ela, nós estamos perdidos. Sem essa graça, a gente está perdido. Então, no parágrafo 137 a 139 dessa mensagem nova, diz assim: há algo além do véu que puxa o cristão.
Tem alguma coisa que te puxa além do véu. E a gente sabe que quantas vezes a gente pensa, né? Eu vou deixar de ser cristão. Eu vou desistir. E às vezes até desiste. Aí tá lá fora e tudo. Mas enquanto tá lá fora, tem algo que puxa. E fala, uma voz fala dentro do coração: o teu lugar não é aqui. O teu lugar não é aqui. Então há algo além do véu que puxa o cristão. Ele não pode explicar isso. Não tem como ele explicar isso. Ele não compreende isso por si. Mas há algo naquele companheirismo que ele tem com Cristo. Separe-o dali e ele se torna um andarilho. Tem um senhor aqui na BR, já até botaram ele no Face, já fizeram, tiro foto dele, coloco lá. E a vida desse homem é ficar andando. Tá gordo e fica andando, um andarilho. Assim é uma pessoa que corta o companheirismo com Cristo. Ele se torna um andarilho. Então separe-o do companheirismo com Cristo e ele vai se tornar um andarilho. Um dia está aqui, outro dia está acolá, outro dia está em outro lugar. Se torna um andarilho sem Cristo. Essa é a razão, pobre, errante, povo americano hoje, pobres sujeitos na rua, moças, jovens, rapazes, sem nenhum companheirismo com Cristo, é claro, né? E sabe, muitos deles vão até a igreja. Eles vão à igreja. Só que quando eles vão à igreja, eles não podem receber o companheirismo com Cristo. Porque a igreja é simplesmente tão formal e cheia de rituais, e eles não podem encontrar isso ali. Eles vão para os salões de sinuca, eles vão encontrar isso ali. Eles não podem encontrar isso ali. Eles vão para as praias de prazer e eles não podem encontrar isso ali. Satanás entra neles, tira suas roupas e tudo mais. E eles vivem em todos os tipos de adultérios, pobres sujeitos. Se levantam, vão em uma reunião em algum lugar dizendo: ó irmão, como eu vou cometer suicídio. Não pode encontrar isso, não. O pecado separa o homem do companheirismo. Agora, amigos, há somente um caminho de volta. Eu já vi muitos deles que podiam dançar no espírito, que podiam falar em línguas e que podiam correr por todo o edifício e tudo mais, e continuavam sem companheirismo com Cristo. Simplesmente tão miseráveis o quanto podiam ser, porque edificaram sobre uma fundação errada. Temos que obter a coisa correta. A primeira coisa em primeiro lugar, senão todo o seu começo está errado. Você tem que voltar para a fundação. Agora vamos descobrir o que é a fundação. De que fundação Mombrana está se referindo? Então, se pudermos encontrar a fundação, 140, verdadeiramente da palavra de Deus, não há mais o que questionar.
E a coisa estava tão difícil que nos dias de Jesus, os anciões na igreja estavam ensinando que quem não lavasse a mão contaminava, ficava contaminado. Quem não lavasse as mãos antes de comer estava contaminado. Então, e aquilo, se qualquer irmão da igreja visse alguém comer sem lavar as mãos, aquilo era um pecado. A pessoa estava contaminada. E Jesus veio e jogou por terra essa tolice. E ensinou que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Não é o que entra pela boca, mas é o que sai. Porque o que sai da boca procede do coração. E se o coração for mau, então sairá coisas ruins da boca daquela pessoa. Aí ele faz enumera várias coisas que realmente contaminam o homem. Que realmente contaminam o homem. Agora, por incrível que pareça, são adoradores. E Jesus disse: em vão me adorais. Honram-me de lábios. Honram-me de lábios. A coisa é, mas o coração está longe de mim, está longe de Deus. Então, a fundação, se nós descobrirmos a fundação verdadeiramente da palavra de Deus, não há mais o que questionar quando nós chegamos à conclusão. Qual é essa fundação para edificar este edifício, esse prédio, esse corpo? No céu não é isso. Jesus disse: vou preparar o lugar, mas não é uma casa habitacional. Não é isso. É um novo corpo. É um corpo indestrutível. É um corpo que é eterno. É isso que Jesus estava se referindo. Dele ir e preparar lugar e retornar para que onde ele esteja, nós também estejamos. E não é conjunto habitacional, mas são corpos. Em 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo fala isso, né? Agora, este corpo, ele tem que ser edificado, ele tem que ter uma fundação. Esse edifício tem que ter uma fundação. Então, se nós quiséssemos ouvir uma boa explicação sobre fundação, a gente chamaria aqui o irmão Juscelino e ele daria uma boa aula para nós sobre fundação. Chamaríamos o irmão Manel também, que entende bem de construção civil. Chamaríamos aqui o irmão Valmir. Aí eles dariam uma boa aula para nós aqui sobre fundação, porque eles entendem disso, sapato, essas coisas todas. Mas quando se trata da fundação para a edificação do corpo espiritual, aí nós temos que chamar um profeta para poder explicar essas coisas para nós. Então, a verdadeira fundação para se ter companheirismo com Deus, apenas uma vez em um único terreno, Deus estendeu o tapete de boas-vindas de regresso à raça caída de Adão. Apenas uma vez, e essa foi no Jardim do Éden, quando ele o estendeu de volta através do sangue derramado. Eu creio no sangue, não falar sobre ele,
eu quero dizer adorar nele. Agora nós vamos ver uma coisa aqui sobre esse companheirismo. 165 e o 166. Mas você sabia, você só pode conhecer a pessoa se você tiver companheirismo com ela. Não tem ninguém que conheça melhor um filho do que a mãe e o pai. Por quê? Por causa do companheirismo. Não tem ninguém que conheça melhor o esposo do que a esposa. E vice-versa. Por quê? Por causa do companheirismo deles dois. Alguém pode dizer, o fulano é gente boa. A fulana é boa pessoa, assim, assim, assim. Mas você só vai conhecer mesmo a pessoa se você tiver companheirismo com ela. Então diz aqui, 146, né? 165, perdão. 166. Você poderia me dizer que grande sujeito era o irmão Neville? Quão bom homem ele era, se eu simplesmente ouvisse correto. Iria crer nisso. Você está me dando testemunho, né? Eu ia crer nisso. Claro que eu ia crer nisso. Mas nunca o conhecerei pessoalmente até que tenha companheirismo com ele por algum tempo. Até nos assentarmos à mesa juntos, olhar através da mesa, expor nossos corações um diante do outro e nossos espíritos começarem a se misturar. Então saberei do que ele é feito. Até o ponto do nosso espírito começar a se misturar. Por isso que é importante você discernir a pessoa para você ter esse tipo de companheirismo. Porque se uma pessoa é boa e a outra é má, e eles passam a ter companheirismo, nesse sentido aqui, a ponto de misturar os seus espíritos, geralmente o que é mal vence o bom. Geralmente o que é mal vence o bom. Geralmente acontece isso. Dificilmente o bom vence o mal. A inclinação sempre, geralmente, não vou fechar a porta, mas geralmente, quando você vê uma pessoa andando com uma pessoa de má índole, o que é que você pensa? O que é que você vai pensar daquela pessoa? Vê aquela pessoa andando com uma pessoa de mau caráter, aquela moça andando com uma mulher de má fama. O que é que você vai pensar? Você não vai pensar que aquela pessoa de boa fama está conquistando a de má fama. Geralmente se pensa que a pessoa de boa fama deixou e agora está andando com uma de má fama. Geralmente é assim. Você vê, você olha uma pessoa. Então, chega um ponto, porque esse companheirismo é muito importante o companheirismo, porque chega um ponto, irmãos, que mistura os espíritos deles. Mistura os espíritos deles. É aí que a gente diz, apanha espírito. A pessoa apanha comportamento, apanha linguajar, vai apanhando tanta coisa aí, tanta coisa. Então, é porque os espíritos, eles começam a se misturar. Então é aí que você vai conhecer a pessoa. Mombrana costumava pôr isso em teste. Conhecia a pessoa, apertava a mão da pessoa, conversava com a pessoa para entrar em contato com o espírito da pessoa. Um espírito da pessoa. Aí então, vê como é maravilhoso vocês se encontrarem aqui, apertarem a mão,
ter aquele companheirismo ali e tal, pedir oração pelo outro e tudo, aquela alegria toda, é uma coisa. É uma coisa. Mas você começar a se associar e pernoitar, e passar dias, e vai para casa do irmão, e passa dias, e vai. Um dia você vai encontrar esta irmã, como diz o pessoal, luada. Você vai ver ela fazer uma coisa que vai te dar, você vai entrar em choque. Vai ouvir ela dizer coisa que talvez quando você estava aqui você nunca pensou mal dela. Você vai ver marido tratando mulher de uma maneira que você, meu Deus, mas o irmão tem uma cara de santo. Fala como um santo, olha como ele trata a mulher dele. Mas a irmã, né? Poxa, irmã, uma cara de santa. Tem uma voz tão bonita, fala tão... Mas olha só como ela trata o marido dela. Entendeu? Olha como trata os filhos. Mas eu olhei para aquela moça, ela é tão linda. Mas olha como ela trata a mãe dela. Aquele rapaz todo bonitão, todo bacana e tudo, mas olha como ele trata a mãe, o pai. E o Mombrana disse: se você vê a moça respondendo para sua mãe, fique certo disso, ela não será uma boa esposa, porque ela vai responder para ti. Você responde para o pai e mãe, não vai responder para o marido. Então a mensagem ela é um aprendizado, ela nos ensina a ser filhos de Deus. É um ensinamento isso, até atingirmos a perfeição. É bacana tudo, mas quando você passa a conhecer, costume eu ouvir isso. O Senhor fala que o Senhor não conhece a fera. O Senhor está falando isso que o Senhor não conhece. Se o Senhor conhecesse, tivesse companheirismo, vivesse lá, aí o Senhor ia me dizer, aí o Senhor ia ter um pensamento diferente. Quando alguém está atacando o outro, eu começo a defender, eu tenho esse costume. Está falando, atacando, aí eu começo a defender. Não, mas também não é assim, também não. Mas vê quando o companheirismo, ele chega a misturar os espíritos. Ele chega a misturar os espíritos. Então, você pode ouvir de Jesus através da pregação. Você pode dizer, olha, eu ouvi eu dizer, Jesus é bom. Mas você tem que conhecê-lo. Você tem que ter companheirismo com Jesus. Você tem que misturar o teu espírito com o espírito dele. Aí você vai poder dar o seu testemunho. Jesus é bom. Já não é, como disseram os homens daquela cidade, mulher, já não é pelo teu dito. Já não é porque tu estás falando, mas é porque nós também tivemos contato com ele. Nós tivemos comunhão com ele. Nós misturamos o nosso espírito. Aí, quando você mistura o seu espírito com uma coisa, aí você começa a ter confiança na pessoa. Você chega a conhecer a pessoa de uma tal forma que se vier alguém difamar a pessoa, caluniar a pessoa para você, disse não. Eu conheço o fulano. Eu conheço a fulana. Ela não é capaz de fazer isso aí. Eu conheço, eu a conheço, eu o conheço. Ele não faz isso. Ele tem um monte de defeito. Eu até posso conhecer, mas isso aí não é. Ele não faz. Por quê? Porque você misturou o espírito no companheirismo e você conheceu. Você sabe. Aí você tem confiança na pessoa. Passa a ter confiança na pessoa. Veja,
Você pode ouvir falar de Jesus. Você pode ouvir sua mãe dizer que ele é maravilhoso. Você pode ouvir o ministro dizer que ele cura o enfermo. E ele pode ter enviado o seu poder adiante e te curado. Mas você nunca saberá o que é, até que se assente uma vez com ele em companheirismo e seus espíritos se misturem, testemunhando um com o outro que vocês são filhos e filhas de Deus. Então as velhas coisas passarão. Agora eu vou encerrar aqui. Parágrafo 168. Deus tinha confiança em Jó. Deus tinha confiança em Jó. E quando você tem confiança, você dá testemunho. Só que não é... Deixa eu centralizar isso. Às vezes a pessoa é enganada. Às vezes a pessoa, ela pode ser enganada. Ou seja, ela ser enganada por uma pessoa. E ela achar que conhece e não conhece. Ela achar que conhece a pessoa e não conhece. Ela até mesmo pode ter o companheirismo, tudo, mas não conhece a pessoa. Há muitas pessoas que vivem, têm companheirismo com outras pessoas e não conhecem a pessoa no qual ela está tendo companheirismo. Por isso ela é enganada, ela pode ser enganada nisso. Mas Deus não pode ser enganado. Quando Deus tem uma confiança na pessoa, ele não pode ser enganado. Então, Deus tinha confiança em Jó, ele tinha companheirismo com ele, e ele sabia que Jó podia confiar nele. Aí vocês conhecem a história de Jó, capítulo 1, né? Capítulo 1. O diabo foi num culto que os filhos de Deus foram até Deus, na presença de Deus. E Deus deu testemunho, Deus falou bem de Jó para Satanás. Deus falou bem de Jó para Satanás. Veja só no capítulo 1 e o versículo 1. Ele diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era todo o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000, era muito rico na época, né? Era muito rico. Mas Deus tinha confiança em Jó. E Deus conhecia a Jó a tal ponto que ele sabia do que Jó era capaz. Quando Deus deu testemunho para Satanás, e Satanás, no versículo 6, né? E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e de passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observar-te tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercar-te tu de bens a ele, a sua casa, tudo quanto tens? A obra de suas mãos abençoar-te, o seu gado está aumentando na terra? Mas estende a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Então Satanás fez esse desafio para Deus. Deixa... Ele só é isso aí porque tu abençoa ele. Porque ele é rico, porque ele é próspero, ele tem uma boa família. Por causa disso, agora tira isso dele. E Deus tinha tanto
companheirismo com Jó, e Deus tinha confiança em Jó. Deus tinha confiança em Jó. Então, Deus disse a Jó: ele está em tuas mãos, mas não tira a sua vida. Você pode fazer tudo o que quiser com ele. Então Satanás, bom no seu ofício, ele vai a ele e mata a todos os filhos de Jó. Agora vamos dar uma observada nesse capítulo, uma coisinha aqui. Hoje eu me acordei 2:30 da manhã, comecei a meditar sobre essa escritura. O versículo 4 e o versículo 5. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dia de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia a Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Os filhos de Jó, eles ficavam fazendo festa. Aí cada era na casa de um. Mas Jó não ia. E ia eles, ia os irmãos, convidava todos os irmãos, as irmãs, iam para lá para o banquete, mas Jó não ia. E depois que eles faziam aquele banquete, 169, agora o parágrafo 169. Eu quero que vocês observem uma coisinha. Jó teve um pressentimento daquilo, do que ia acontecer com seus filhos. Pressentimento. Entendem? Pressentimento. Antes que acontecesse, Jó começou a sentir. Jó sentia que aquilo ia dar em problemas. Ele estava tendo um pressentimento que aquele companheirismo ia dar em morte. Então o que ele fazia? Ele não tinha liderança espiritual, porque um companheirismo com liderança espiritual é uma coisa, e um companheirismo sem liderança espiritual é outra coisa. As pessoas vêm, eu só canso de ouvir isso. As pessoas dizer, Mombrana gostava de pescar, gostava de caçar e tal, mas ver o Mombrana levava caderno e papel. Ele ia fazer aquilo para ficar a sós com Deus. Não era para estar na internet. Não era isso aí, não. Isso não é companheirismo com Deus. Companheirismo com Deus é diferente. O Mombrana ia, caçava, pescava, mas ele levava o caderno e caneta. Primeiro Deus. Primeiro era Deus na vida dele. Primeiro era Deus. Aí vem a questão. Primeiro tem que ser Deus. Assim que era com o Mombrana, com o homem espiritual. E Jó não ia nesses companheirismos. Eram os filhos dele. Mas ele não ia. E ele sabia, de devido não ter, porque a pessoa, quando está na presença de uma liderança espiritual, ela se comporta de um jeito. A maioria é assim. Quando elas estão sem a presença de um companheiro espiritual, sem cabeça e nada, eles se comportam de outro jeito. Porque a liderança espiritual já está ligado com Deus, né? Qualquer coisa está ali. Mas aí fora de liderança espiritual, Jó não ia. E ele discerniu meus filhos. Aí ele diz assim, Jó dizia: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E o Mombrana diz assim: Jó, eu quero que vocês observem uma coisinha.
Jó teve um pressentimento daquilo. Ele começou, mesmo eles fazendo e estando lá e tudo, ele sabia, mas Jó tinha um pressentimento: vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer alguma coisa com meus meninos. Aí ele começava a oferecer sacrifício. Por cada um antecipado, ele oferecia sacrifício. Você observou, pergunta o irmão Brana, você observou quando seus filhos, todos eles se reuniam um dia e eles fizeram um enorme banquete, um companheirismo maravilhoso, mas sem a presença de Jó. Jó não ia. Aí está onde você geralmente entra em algum problema. É aí que entra em problema. Indo a essas grandes festas. O escritório fará uma festança. Você irá na véspera do Natal, como Billy Graham disse no jornal outro dia, e se sentirá bem e bêbado pela primeira vez. Você tem que dar vazão à sua alma. Você tem estado confinado por tanto tempo. Então você simplesmente tem que sair. É isso que fala, pai. Vai te divertir. Coisa, trabalho. Tem que te divertir. Tem que sair, deixar sua alma viajar por algum tempo. Simplesmente tem que sair, se divertir bastante. Se soltar em umas férias. Irmão, isso mostra que você nunca teve companheirismo com Cristo. Difícil de dizer isso, né? Se um homem ou uma mulher alguma vez teve o gosto divino do companheirismo com Cristo, eu preferiria ter isso do que todas as férias e coisas do mundo. Claro, se você quer me dar um descanso, deixe-me sentir Cristo. Deixe-me falar com Ele por algum tempo e meus fardos rolarão para longe. Está tudo terminado. Eu preferiria falar com Ele do que qualquer coisa que eu saiba no mundo, ter companheirismo com Ele. Então, Deus sabia que Jó havia provado. Davi disse: provai e vede que o Senhor é bom. Apenas prove-o uma vez e veja se ele não é bom. Tem gosto de mel na rocha. Agora o grande companheirismo. Então Satanás desceu, mas antes dele descer, Jó disse: agora meus filhos estão fora em uma festa nessa noite, e gostaria de saber se não poderíamos ter mais pais e mães como Jó. Pais, disse, meus filhos foram para uma festa nessa noite, e eles convidaram alguns vizinhos mundanos. Agora pode ser que talvez eles pequem. Oh, que coisa! Se mães e pais fizessem mais disso, eles não teriam nenhuma delinquência juvenil. Os filhos não estariam correndo pelas ruas como estão. Vê? Disse: agora, porventura, se eles pecarem, vou oferecer uma oferta por cada um no caso de alguma coisa acontecer. Eles têm um caminho lavado pelo sangue para vir para casa. Ó, que coisa! Eu oferecerei isso por eles. Então, esse é pelo João, oferecerei um sacrifício. Deus pelo João. Agora, se você vai acontecer dele se desviar do caminho aqui embaixo, o Espírito Santo não veio ainda para guiá-lo. Então, se ele se afastar do caminho, Senhor, farei um caminho para ele aqui. Oh, que coisa! Maria está lá embaixo nessa noite. Então, Senhor, se ela realmente se desviar, eu a criei corretamente. Mas se ela se desviar, farei um caminho de volta para ela, através desse sangue derramado. Deus, dê-nos mais dessas velhas mães, que durante a noite orem pelos seus filhos assim. São a coluna vertebral de qualquer nação. Eu lhes farei um caminho, e após algum tempo, a ira do diabo desceu e matou a todos. Cada um saiu e matou a todas as suas ovelhas, todo o seu gado, tudo o que ele tinha, até mesmo a sua saúde fracassou.
Estouraram-lhe feridas e se assentou em um monte de cinzas, com um caco raspando as feridas, tudo que ele possuía havia acabado. Oh, que coisa! Deixa eu ler as escrituras e depois concluir com parágrafo 185. Jó, nós lemos o 4 e 5. Vamos ler o 13. Versículo 13. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam, e vinham na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, as jumentas junto a eles. Deixa eu pular aqui para adiantar. O 18 e o 19. Estando ainda eles falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Que matou os filhos de Jó, os 7 filhos e as 3 filhas, foi vento no canto da casa. E você sabe o que vento significa, né? Vento fala de doutrina. Estavam sós, não tinham uma orientação espiritual, Jó não estava lá, então foi fácil o diabo matá-los. Jogou um vento nos 4 cantos da casa e derrubou tudo em cima deles. 185 para encerrar. A última coisa foi o último recurso, porque tudo que Satanás queria era cortar o companheirismo de Jó com Deus. Ele usou de tudo. 185. E então Deus não poderia, ou melhor, Satanás não pôde tirar Jó desse companheirismo. Então, sua esposa foi o último recurso. Satanás disse: eu pegarei através de sua esposa. Eu vou pegá-la. E farei dela. Os filhos não puderam fazer isso. Os filhos não conseguiram cortar o companheirismo de Jó com... Até acredito que eles convidavam o Jó, mas Jó não ia. Até que eles deixaram de convidar Jó. Eles não conseguiram, os filhos não puderam fazer isso. Separar Jó de Deus. E perder todas as suas riquezas, não pôde fazê-lo. Perder sua saúde, não pôde fazê-lo. Então a coisa mais próxima de um homem na terra, ou deveria ser, era sua esposa. Então ele tomou sua esposa e ele saiu ali, e ela disse: Jó, veja a sua aparência. Parece que alguns deles estavam certos. Ora, você deve pertencer à igreja errada. Você deve estar todo confuso. Jó, talvez você esteja em erro. Bem, agora veja, por que você simplesmente não amaldiçoa a Deus e morre? Olhe em você. Poderíamos nos unir a uma igreja melhor. E ele disse: tu falas como uma mulher louca. Ele não disse que ela era louca, mas ele disse: tu falas como uma mulher louca. Ele sabia onde estava firmado. Você sabe onde está firmado? Jó sabia onde estava firmado, a ponto de Deus ter confiança nele. Não em uma teologia mental, nem em alguma fé intelectual, mas através de um companheirismo com Cristo, através de um holocausto, o sangue, e ele havia adorado a Deus. Ele disse: tu falas como uma mulher louca. E ele disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aí está você. Esse é o adorador em companheirismo. Esse é o homem que realmente falou com ele. Então você sabe a respeito do que você está falando. Amém. Soberano Deus e eterno Pai,
Estamos aqui para cercar a mesa do Senhor. Primeiro culto, primeira ceia do mês de 2015. Por que o Senhor nos enviou esta mensagem de final de ano? E por que essas coisas estão escritas aqui? Eu acredito que isso não está escrito por estar escrito. Mas acredito que isso aqui é uma advertência do Espírito Santo para a sua noiva. O Senhor enviou uma carta de Elias trazendo uma advertência para nós. E devemos observar isso, ler isso e crer no que está escrito aqui, que essa é uma carta vinda de Deus para nós. Em nome de Jesus, nos abençoe e nos ajude nesta noite, quando vamos cercar a tua mesa. Pedimos tuas bênçãos no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus vos abençoe.